Setor de Segurança, na Cultura FM. Julian Wilber trazendo aí os destaques do setor de segurança nas últimas 24 horas. Pois bem, Odair, ouvinte do Repórter Cultura, a gente inicia o setor de segurança de hoje com um acidente que aconteceu ontem na cidade de Rodeio, onde um motociclista ficou ferido. A colisão aconteceu entre o carro e uma moto na BR-470 e o Arcanjo 3, o helicóptero, teve que ser acionado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista teve ferimentos e precisou ser atendido, então, pela equipe médica do Arcanjo 3. Não houve informações de outras vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local junto com o SAMU e a via teve que ficar interditada aí durante o atendimento desse motociclista. Depois de 6 anos de um acidente, o ex-deputado João Pisolatti vai a júri popular acusado de tentativa de homicídio. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina definiu nesta última segunda-feira, dia 11, que o ex-deputado federal, o João Alberto Pisolatti Júnior, vai a júri popular no próximo dia 28 de agosto por tentativa de homicídio e por embriaguez ao volante. A sessão está marcada para iniciar às 9 horas. No dia 20 de dezembro de 2017, relembrando o caso, Pisolatti se envolveu em um grave acidente ali na rodovia Werner Duve, entre Blumenau e Pomerode. Ele dirigia uma caminhonete Volvo que bateu de frente contra um Fiat Mobi. O motorista do Mobi, Paulo Marcelo Santos, que na época tinha 23 anos, ficou gravemente ferido. Segundo os autos do processo, a vítima foi salva por pessoas que passavam pelo local, mas sofreu lesões graves e queimaduras de 1º e 3º grau. Nos autos do processo, ainda é citado que João Pisolatti tem por hábito a direção perigosa de veículos automotores, tanto que só no período de um ano, de 21 de novembro de 2012 a 20 de novembro de 2013, somou 86 pontos em 16 infrações de trânsito, em sua grande maioria por ter sido flagrado acima da velocidade, motivando então a suspensão da sua habilitação. Ainda naquele fatídico dia do acidente, ao sair do veículo, Pisolatti foi agredido com soco no rosto e chutes por pessoas que o culpavam pelo acidente. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi atendido por policiais e bombeiros militares, depois levado por uma viatura do Corpo de Bombeiros ao Hospital Santa Isabel. Porém, ele deixou o local ainda mesmo antes do atendimento. Portanto, agendado aí o júri do João Pisolatti, deputado, para o dia 28 de agosto, às 9 horas. Polícia Federal, na manhã de ontem, realizou a prisão de um homem suspeito de armazenar e disseminar conteúdo relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil online. A operação foi conduzida através do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa localizada ali no município de Rio do Sul, bem pertinho daqui. As investigações tiveram início por meio de buscas ativas na internet, utilizando softwares desenvolvidos pela própria Polícia Federal para esse propósito. Estima-se que o suspeito detido em flagrante seja um indivíduo residente em Santa Catarina com maior volume de arquivos contendo esse tipo de conteúdo. Durante a busca na residência do suspeito, os agentes apreenderam diversos equipamentos eletrônicos, incluindo computadores, celulares e mídias de armazenamento. Uma análise preliminar dos dispositivos revelou a presença aí de imagens e vídeos contendo várias cenas de abuso sexual infanto-juvenil que eram compartilhados na Dark Web. Dark Web, que é um degrau abaixo da Deep Web. Então, se você já encontra atrocidades na Deep Web, na Dark Web você encontra muito mais, e era lá que este homem então compartilhava essas cenas de abuso sexual infanto-juvenil. O indivíduo preso em flagrante enfrentará acusações pelos crimes de produção e distribuição de material pornográfico infanto-juvenil, além de outros delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Prisão importante da Polícia Federal. Olha só, o suspeita-se que ele seja um indivíduo residente em Santa Catarina com maior volume de arquivos contendo esse tipo de conteúdo.
Agora, olha só essa notícia que chamou a atenção no dia de ontem. Os policiais rodoviários federais flagraram na manhã de ontem, na BR-280 em Rio Negrinho, 3 menores de idade viajando de carro do Paraná para Santa Catarina e sem o conhecimento dos pais. O motorista de 14 anos confessou que pegou o carro do pai, um Jetta, em Pato Branco, no Paraná, para ir a um encontro automobilístico em Balneário Camboriú. Os passageiros eram a namorada dele, de 13 anos, e um amigo, também com 13 anos. Os policiais fizeram contato com as famílias paranaenses, que já haviam registrado, inclusive, o desaparecimento dos menores na delegacia de polícia. O Conselho Tutelar de Rio Negrinho foi à unidade operacional da PRF e encaminhou os adolescentes a um abrigo, onde foram alimentados e esperaram a chegada dos pais. Setor de segurança também trazendo atualizações sobre o caso do adolescente baleado pela Polícia Militar em Ibirama. Novas imagens dão um novo desfecho, um novo capítulo para essa história. Mostram que o adolescente morto pela polícia no dia 7 de março já estava rendido e com as mãos para o alto quando recebeu os tiros disparados pelos policiais. Você acompanha esse caso nas imagens que nós trazemos aqui para você, ouvinte. O caso aconteceu em frente ao Instituto Federal Catarinense, para onde o adolescente fugiu depois de ter ameaçado a mãe com uma faca e enviado mensagens ameaçadoras para colegas. A gravação foi feita pela câmera corporal, inclusive, de um dos policiais que atuaram na ocorrência. A sequência mostra a viatura em busca do adolescente e o momento que ele é localizado. Ele está com as mãos levantadas ao lado do corpo, em sinal de rendição, e caminha para trás quando é atingido por tiros. Em seguida, ele cai no chão e é algemado. As imagens, inclusive, que você vê, contestam a versão divulgada pela Polícia Militar inicialmente. No dia 8 de março, a PM informou que os policiais dispararam para conter o adolescente porque ele tinha avançado contra eles. Então aqui a gente vê, você consegue visualizar nesse vídeo, o policial sobe por uma escadaria e encontra o adolescente. O adolescente está com as mãos abertas, com os braços abertos, dá para ver que ele ainda segura sim a faca em uma das mãos, mas com os braços abertos em sinal de rendição. Ele caminha para trás e nesse momento o policial atira contra ele. Então, essa versão contesta o que a polícia trouxe lá no dia 8. Aqui eu abro aspas para a nota da Polícia Militar. A guarnição da Polícia Militar deu ordem ao adolescente para cessar a ação e largar a faca, a qual não foi acatada, vindo ele, ainda de posse da faca, a avançar em direção aos policiais militares, os quais tiveram de repelir a injusta agressão disparando contra o jovem. Essa foi a nota que foi expedida pela polícia no dia 8 de março. Portanto, agora, tendo a imprensa essas novas imagens, tendo a imprensa questionado a Polícia Militar sobre esta nota divulgada por eles, então a comunicação da PM informou que foi instaurado inquérito e que o fato está sendo analisado pelas instâncias competentes, como todas as ocorrências e principalmente as de confronto. O comando local, porém, ainda não se manifestou sobre o caso, mas está aí, trazendo um novo capítulo, uma nova versão para o caso desse adolescente baleado e morto pela Polícia Militar ali na cidade de Ibirama. Olha, uma notícia que repercutiu também a nível Brasil no dia de ontem, nós não poderíamos deixar de trazer aqui no setor de segurança, que foi o caso do sequestro lá no Rio de Janeiro. O sequestrador fez 16 reféns em uma rodoviária durante mais de 3 horas lá no Rio de Janeiro. Ele se entregou ainda no início da noite de ontem e antes de se render, ele atirou e feriu gravemente um homem de 34 anos. Então, segundo a Polícia Militar, todos os reféns foram libertados sem ferimentos e depois atendidos pelo Corpo de Bombeiros, com exceção deste homem que foi baleado. Entre os reféns, inclusive, havia uma mãe com uma criança de colo e 6 idosos. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que você conhece bem pelo nome de BOP, foi acionado para a ocorrência. A área foi isolada e o negociador foi chamado também para fazer a mediação com esse sequestrador. O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Ele era morador da comunidade da Rocinha
e fugia do Rio por estar ameaçado por uma facção criminosa. E quando embarcou no ônibus, este ônibus da aviação Sampaio, ele confundiu um passageiro com um policial. Isso foi o que o criminoso disse em depoimento. O Paulo Sérgio tem passagens por roubo e foi beneficiado pela progressão de regime, passando para o semiaberto em 17 de março de 2022, ou seja, há quase 2 anos. Segundo a Polícia Militar, 2 pessoas foram baleadas. Uma das vítimas, um homem de 34 anos, levou 3 tiros e foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar. Ele foi encaminhado à cirurgia e, segundo o hospital, corria risco de vida. A segunda vítima foi ferida com estilhaços e atendida inicialmente no posto médico da própria rodoviária. Durante a negociação, esse criminoso ainda chegou a dar 2 tiros na direção dos policiais que faziam o cerco coletivo, mas nenhum agente se feriu. O ônibus percorreu, para você entender um pouco a dinâmica desse sequestro, o ônibus ele saiu da rodoviária do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde esse criminoso estava fugindo, por conta de estar sendo ameaçado por uma facção rival. Segundo ele, dias antes, ele foi a uma outra comunidade e discutiu e atirou num traficante. Depois disso ali, ele ficou hospedado em alguns hotéis do Rio de Janeiro e aí comprou a passagem para Juiz de Fora e ia fugir do Rio. Ia lá para Minas Gerais, onde tinha familiares. Então, nesse momento, ele saiu da rodoviária dentro do ônibus da aviação Sampaio, armado, ele estava dentro desse ônibus. Então, o ônibus percorreu 500 metros quando o ar-condicionado quebrou, uma coincidência. O ar-condicionado do ônibus quebrou e o motorista, então, decidiu voltar para a rodoviária para fazer o reparo, já que seria uma viagem mais longa. Já na rodoviária, alguns passageiros decidiram descer do ônibus porque estava muito quente. E foi quando então o sequestrador, que já estava dentro do carro, do ônibus, fez dos disparos. Segundo ele achou que a polícia militar cercava o ônibus e que ele seria preso. E o homem que ele atirou então subiu dentro do ônibus ali, ele achou que era um policial que iria prendê-lo e então disparou contra o homem. Esse foi o relato que ele deu à Polícia Civil no dia de ontem, logo depois de ser preso. Então, essas são todas as informações que nós temos desse sequestro que aconteceu no dia de ontem, ali no Rio de Janeiro. Foram esses os destaques do setor de segurança de hoje, Odair. Tudo bem, setor de segurança bastante movimentado aqui nesta quarta-feira.